O ano era 2001. A vida parecia pulsar com a promessa de um novo milênio, mas para uma jovem, a esperança se transformaria em um pesadelo gelado que ecoaria por décadas. Cindy Song, uma estudante universitária de 20 anos, imigrante coreana, era a personificação da dedicação e do sonho americano. Seus olhos, sempre expressivos, carregavam a determinação de quem veio de longe para construir um futuro melhor. Na Pensilvânia, longe de sua terra natal, ela se dedicava aos estudos na faculdade, movida pelo desejo de orgulhar sua família e de forjar um caminho de sucesso. A rotina de Cindy era a de muitos jovens: aulas, estudos na biblioteca e, ocasionalmente, a leveza de uma festa universitária com amigos. Ela era querida, respeitada e vista como um exemplo de perseverança. Foi em uma dessas noites de descontração que a vida de Cindy Song tomou um rumo inexplicável. A festa, vibrante com música e risadas, era um refúgio da tensão acadêmica. Seus amigos, como sempre, estavam por perto, compartilhando conversas e planos para o futuro. Cindy foi vista pela última vez por conhecidos por volta das 2 da manhã, em 3 de novembro de 2001. Ela estava em um bar em Allentown, Pensilvânia, e planejava ir para casa, para o seu apartamento em State College, a cerca de 140 quilômetros de distância. Os detalhes daquela madrugada são escassos, as testemunhas inconsistentes, como se a névoa da noite tivesse engolido os momentos cruciais. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que veriam Cindy Song. A primeira sensação de alarme surgiu quando os amigos notaram a ausência prolongada de Cindy. Ligações não atendidas, mensagens sem resposta. O que começou como uma preocupação casual, rapidamente se transformou em desespero. As buscas informais, as ligações frenéticas para hospitais e delegacias não trouxeram nenhuma notícia. Foi então que a polícia foi envolvida. Inicialmente relutantes, como é comum em casos de adultos desaparecidos, a seriedade da situação logo se impôs, e o caso de Cindy Song escalou para uma investigação de desaparecimento de alto risco. Para a família de Cindy, a notícia foi um golpe devastador. A dor, a incredulidade e a distância geográfica foram agravadas pela barreira da língua e da cultura, dificultando a comunicação com as autoridades e a compreensão plena do processo de busca. Eles se sentiam perdidos em um sistema desconhecido, enquanto o tempo, impiedoso, corria contra eles. Os primeiros passos da investigação foram dados. Entrevistas com amigos, coleta de evidências superficiais no apartamento de Cindy. Mas nada concreto. A ausência de pistas concretas era assustadora. Nenhum corpo, nenhum pedido de resgate, nenhuma mensagem, nenhuma chamada telefônica. Cindy havia simplesmente evaporado. O mistério se aprofundava a cada dia que passava sem notícias. A comunidade universitária e local foi tomada por um misto de medo e teorias. A união para ajudar na busca era palpável, com voluntários distribuindo panfletos e participando de rondas. No entanto, a frustração das autoridades crescia com a falta de progresso, e a pressão pública para encontrar Cindy era imensa. A família de Cindy, apesar de toda a dor e exaustão, recusava-se a desistir. Eles se tornaram a voz incansável de sua filha, espalhando panfletos com seu rosto por toda a Pensilvânia, fazendo apelos emocionados na mídia, sacrificando suas próprias vidas na esperança de um sinal, uma pista, qualquer coisa que pudesse trazer Cindy de volta para casa. A cada dia, a esperança diminuía, mas o amor e a determinação da família permaneciam firmes contra a maré do desespero. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A busca por Cindy Song transformou-se em um turbilhão de emoções, um ciclo vicioso de esperança e desilusão.
No cenário de desespero familiar, o surgimento de falsas testemunhas era uma ferida aberta, explorando a dor e a vulnerabilidade de seus pais. Cada ligação, cada suposta pista que levava a becos sem saída, drenava a já exausta energia dos investigadores e da família. A montanha-russa emocional era excruciante, um vislumbre de esperança que se desfazia em cinzas, seguido por um abismo de desespero. A mídia, que inicialmente cobriu o caso com fervor, começou a esfriar, movendo-se para outras notícias. A família de Cindy, no entanto, travava uma batalha incessante para manter a atenção pública, sabendo que o esquecimento seria a morte definitiva da esperança de encontrar sua filha. Enquanto a investigação oficial patinava, teorias e boatos floresciam, preenchendo o vácuo deixado pela ausência de respostas. Suspeitos surgiam e desapareciam. Figuras nebulosas que a comunidade apontava com o dedo, mas sem provas conclusivas. A pressão sobre a polícia era imensa. Cada dia sem resultados aumentava o escrutínio público e a frustração interna. A tortura de não saber o que aconteceu com Cindy, de imaginar os piores cenários, era uma cruz pesada demais para os pais carregarem. A mente, em sua tentativa desesperada de preencher os vazios, criava imagens perturbadoras, uma realidade alternativa que era ainda mais cruel do que a incerteza. Então, um elemento sombrio e perturbador emergiu: a revelação de outros desaparecimentos semelhantes na região. A possibilidade de um predador em série pairava como uma nuvem negra sobre a Pensilvânia. Seria Cindy mais uma vítima de um monstro à solta? A especulação se intensificou quando o nome de Hugo Selensky, um criminoso brutal com uma ficha extensa de violência, surgiu. Embora não houvesse uma conexão direta com Cindy, a mera menção de seu nome alimentava o medo e a paranoia. Seriam todos esses casos relacionados ou apenas uma coincidência macabra? A polícia foi forçada a intensificar a investigação, buscando padrões, revisando evidências, numa corrida contra o tempo para impedir que mais alguém desaparecesse. A ineficácia das autoridades e a dor de não ter respostas levaram a família de Cindy a uma decisão desesperada. Eles buscariam justiça por conta própria. Detetives particulares foram contratados, homens e mulheres com o olhar aguçado para detalhes que a burocracia policial talvez ignorasse. A família Song, que antes era apenas uma família enlutada, transformou-se em ativistas implacáveis. Criaram fundações em nome de Cindy, lançaram campanhas de conscientização, usando a tragédia pessoal para iluminar a escuridão dos desaparecimentos de outras pessoas. Essa nova missão trouxe uma redenção da esperança, a crença de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, um dia viria à tona, mesmo após anos de silêncio. Um novo fôlego, uma nova energia para lutar, e foi nesse momento de renovada determinação que um sussurro distante começou a se fazer ouvir. Uma nova pista, um novo depoimento que poderia, finalmente, mudar tudo. Não era o fim da incerteza, mas era um fio tênue, uma promessa frágil de que a história de Cindy Song ainda não havia terminado e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia estar à espreita, aguardando o momento certo para ser revelada. A família se agarrava a essa esperança com unhas e dentes, preparando-se para o que quer que viesse a seguir, sabendo que cada passo, por menor que fosse, era um passo mais perto de sua filha. O sussurro distante transformou-se em um grito chocante que ecoou por toda a Pensilvânia. A prisão de Alex Barbour por um assassinato brutal de outra mulher, totalmente desconectado do caso Cindy Song, pegou a comunidade de surpresa. Contudo, foi a confissão de Barbour que abalou a todos. Enquanto detalhava o assassinato de uma mulher com quem não tinha qualquer ligação conhecida com Cindy, ele, de forma inesperada, alegou possuir informações cruciais sobre o desaparecimento da estudante coreana.
A revelação foi um turbilhão de emoções para a família Song. Um misto de esperança, terror e uma nova onda de desespero. Barbour descreveu com frieza como o corpo de Cindy teria sido descartado, indicando locais específicos, mas negou veementemente ser o assassino. Ele insistia que apenas ajudou a encobrir o crime, um cúmplice relutante de um ato hediondo. As informações de Barbour, por mais fragmentadas e aterrorizantes que fossem, reacenderam a investigação com uma intensidade febril. Operações de busca massivas foram organizadas, mobilizando equipes de resgate, cães farejadores e voluntários, todos varrendo as áreas indicadas por ele. Cada metro quadrado era inspecionado com uma esperança desesperada, a de finalmente trazer Cindy para casa, de dar à família um lugar para chorar, um fim para a incerteza. No entanto, a frustração logo tomou conta. As buscas, exaustivas e prolongadas, foram infrutíferas. O corpo de Cindy nunca foi encontrado. A ausência de um corpo, apesar da confissão parcial de Barbour, deixou a família Song em um dilema angustiante. Eles deveriam acreditar nas palavras de um assassino confesso, mesmo que isso significasse aceitar que Cindy estava morta sem ter a prova física. A dor da incerteza, que os acompanhava há anos, persistia, agora com um novo e cruel matiz. Alex Barbour foi condenado pelo assassinato da outra mulher, recebendo a justiça que merecia por aquele crime específico. Mas para a família Song, a condenação de Barbour não trouxe o fechamento. A dor continuava, a ferida aberta pela ausência de Cindy e pela verdade incompleta. O caso de Cindy Song, apesar de todas as reviravoltas e revelações parciais, permanece oficialmente sem solução. O impacto duradouro do caso de Cindy Song, no entanto, transcendeu a tragédia pessoal. O seu desaparecimento catalisou mudanças significativas nos protocolos de busca por pessoas desaparecidas nos Estados Unidos, especialmente para adultos. A conscientização sobre a vulnerabilidade de estudantes universitários e imigrantes aumentou, forçando as autoridades a rever suas abordagens. A família de Cindy, apesar da dor incessante, transformou-se em defensores incansáveis. Eles se tornaram a voz para outras famílias que enfrentavam o mesmo pesadelo, lutando por mais recursos, por investigações mais rápidas e por uma maior sensibilidade cultural. A mensagem de esperança e resiliência que a família Song irradiava era palpável. Eles recusavam-se a ser definidos pela tragédia, optando por honrar a memória de Cindy através da ação e do ativismo. A busca pela verdade, embora dolorosa e incompleta, nunca cessou. Eles aceitaram a incerteza do presente, mas recusaram-se a esquecer o passado, mantendo viva a chama da esperança de que um dia todas as peças do quebra-cabeça se encaixariam. O caso de Cindy Song continua sendo um lembrete sombrio das sombras que podem se abater sobre vidas inocentes. Um suspense final paira sobre a história, a porta aberta para futuras revelações, um apelo contínuo por informações que possam, finalmente, trazer a verdade completa à tona. Cindy Song, a estudante sonhadora, a filha amada, a amiga leal, pode não ter tido um fim definido, mas seu legado de luta e esperança perdura. Um testemunho da inabalável força do amor familiar e da persistência humana em face da adversidade. O mistério de seu desaparecimento continua a ecoar, aguardando o dia em que a escuridão cederá completamente à luz da verdade.